tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que neste mesmo espírito de adoração e glorificação, Pai, oh, aleluia, a palavra que vem da parte do Senhor, ó Deus, ela vai entrar dentro de nós. Ela vai, ó Deus, cair em nosso coração, Senhor, ó Deus, e vai ficar lembrada na nossa mente nesta manhã, porque certamente nos visita o Senhor neste lugar. Certamente, Deus, o Senhor, ó Deus, está presente em nosso meio e vai continuar falando conosco, Pai. Usa o teu filho, Senhor, ó Deus, nesta manhã gloriosa, no nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Pode baixar um pouquinho aqui do retorno. Glória a Deus. Presença do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 6. Se você puder permanecer logo após essa leitura com a sua Bíblia aberta, nós iremos explorar alguns textos bíblicos, de forma que possamos fechar o pensamento da mensagem desta manhã. Nosso tema central é a Santa Ceia do Senhor. E tudo o que Jesus queria, dentre algumas coisas desse momento, é que tudo isso fosse feito em memória dele. Ou seja, que ele fosse lembrado, que pudéssemos lembrar dele, da pessoa dele. Então façam isso em memória de mim. Lembram de mim, pensam em mim. E tem uma coisa que é difícil para a gente, né? Quando se depara com a ceia e lembrar de Jesus, não tem como não lembrar desse momento e associar a morte, mesmo sabendo que esta morte nos resultou em vida, nos resultou em libertação. Mas se nós pudéssemos escolher Jesus não morrer, nós escolheríamos isso. Tem como fazer tudo isso e o Senhor não morrer? Não ter que encarar a cruz? Pedro reagiu assim. Pedro, não vou deixar que isso aconteça contigo, não. Pedro chegou a esse extremo, né? Isso dado a significância de Jesus, o que ele representava, né? Nós entendemos à luz da Bíblia que era necessário ele enfrentar a cruz, vencer a morte, ressuscitar. João capítulo de número 6, verso de número 48. João 6, verso 48. Depois você vai comigo no livro de Êxodo. Pretendemos começar aqui e terminar aqui nessa leitura, mas nós vamos, para entender João 6, precisamos voltar na Bíblia algumas páginas. Então nós vamos ler aqui João 48, capítulo 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Jesus discursando. Os vossos pais, verso 49, comeram o maná no deserto e morreram. Verso 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, no qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Êxodo, capítulo de número 16.
Êxodo 16. Oh Jesus, seja bem-vindo nesta manhã. Capítulo 16, verso 4. Êxodo 16, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha presença ou não. Verso de número 15. Verso 15. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns para os outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Amém? Toma o teu assento. Aleluia. Amados, eu gostaria de falar nesta manhã sobre a importância do discernimento. Nós discernirmos o que significa esse momento. Olhar para a ceia, olhar para o pedaço de pão que vai chegar até você, olhar para o elemento suco de uva, olhar para ele e entender o que significa. O que significa este pão, o que significa este suco de uva. Num entendimento prático e rápido, nós logo nós responderíamos: representa o corpo e o sangue de Jesus, porque Jesus dissera isso na ceia em que ele celebrava com seus discípulos. Paulo ratificou isso em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, dizendo ele que o que ele recebeu do Senhor, ele também estava dando, e ali mostrando, ratificando o significado, e não só o significado, mas a importância desse momento ceia do Senhor. No contexto, Paulo, no capítulo 11, se nós voltarmos o capítulo 11, irmos logo ali no capítulo 10 de 1 Coríntios, vamos entender o que Paulo, ou por que Paulo está dando aquela instrução. Não só para o momento do participar da ceia, mas também Paulo dava ou trazia o entendimento quanto ao seu significado, dado o contexto daqueles crentes de Corintos. No capítulo 10, Paulo os repreende, porque eles participavam do cálice do Senhor, mas também do cálice dos demônios. Os irmãos de Coríntios, eles estavam ainda tendo os problemas, crentes com idolatrias, com murmurações, com prostituições. Então Paulo vai usar deste momento ceia para trazer o significado, a seriedade por detrás desse significado, e ao mesmo tempo orientar os irmãos de Coríntios. Então nossa missão aqui na manhã, dado a oportunidade da palavra, é nós trazermos em nossa memória a importância do que significa esse momento. Por que não dizer desse ritual em que as igrejas evangélicas, elas celebram a ceia do Senhor. A ceia que nunca foi de uma instituição, de uma igreja, nunca foi de uma igreja, nunca foi de um pastor, por melhor que seja esse pastor. A ceia sempre foi, sempre será do Senhor. E uma vez que é do Senhor,
Ele dá a quem Ele quer. E uma vez que o Senhor dá a quem Ele quer, Ele automaticamente com isso nos chama a responsabilidade individual. Portanto, Paulo, em cima disso, aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 28, nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes que coma e beba. Então, ao mesmo tempo que ela é do Senhor, ela é minha, quanto à minha responsabilidade individual. Eu tenho o poder de decisão, uma vez que me autoavalio, de dizer: não, não posso, não devo, não estou em condição, porque eu preciso me examinar para tal. E aí Paulo, em cima do fator examinar a si mesmo, Paulo mostra o porquê eu devo me examinar. E quando Paulo vai explicar o porquê devemos nos examinar, ele começa a dar os motivos, as razões para isso, mostrando que por detrás desse ritual, dessa cerimônia, há um peso de responsabilidade dada ao que ela representa. Jesus, discursando em João capítulo 6, já vivia ele no seu ministério uma dura resistência quanto àqueles que o perseguiam, e tinha dificuldade de interpretar quem ele era e por que ele fazia o que ele fazia. Jesus já vivia a realidade de estar sendo perseguido, aonde procuravam ocasiões para expor ele numa situação de desconforto. Jesus vai mais uma vez discursar. Todos os discípulos de Jesus são importantes quanto ao que escrevera a respeito dele. Mateus, que foi um discípulo que estava trabalhando e foi chamado para ser um seguidor de Jesus, ainda conhecido como Levi, colhedor de impostos. Mateus escreveu o que escreveu com muita propriedade, falando do que ele viveu ao lado de Jesus no tocante ao seu ministério. Marcos também, quando trata dos evangelhos, escreve o que escreveu com propriedade. Então, como Lucas, mesmo não vivendo, andando com Jesus, mas o que escreveu foi fiel quanto ao que escreveu. E ninguém melhor do que Lucas, comparado aos evangelistas, a escrever sobre milagres e sofrimento de Jesus. Diga-se de passagem, foi o único dos que falou sobre o momento em que Jesus vai orar e seu suor se converte em gotas de sangue, porque Lucas, como médico, ele vai tratar essas questões com propriedade. Mas João, em determinados assuntos, ele fala o que os demais não falaram. João não só escreve baseado em conhecimento, em fatores teóricos, superficiais. João fala com amor, porque a respeito dele diz que ele era o apóstolo, o discípulo do amor. João, diferente de Pedro, tinha uma facilidade enorme de perdoar, de amar. Diferente de Pedro, João tinha em si uma personalidade de alguém que olhava para as pessoas, e alguém conhece essa minha fala, que olhava para as pessoas, ou se esforçava a olhar para elas pelo lado de dentro. João. Então João, ele vai falar coisas em que os demais não falaram no seu evangelho. Mas cada um tem a sua importância, e eles se completam no que falam a respeito do evangelho, porque é um evangelho narrado por 4 personagens. Então João vai retratar desse momento que Jesus discursa. O público de Jesus nesse momento são judeus, que tradicionalmente a história desses judeus definia o que eles eram, porque já era propósito de Deus, durante toda uma existência dessa comunidade judaica, serem gerados nos moldes do que Deus inseria neles. O que eles receberam de Deus, foi passado por sacerdote, foi passado para eles pelos profetas, por juízes,
E essas pessoas que do meio do povo foi levantado, por Deus foi levantado. Então a nação foi formada nos moldes do eterno. Eles não receberam ou não receberam nada produto de uma reunião de homens inteligentes, sábios, que definiram o que é, o que vai ser. Não, vinha tudo de Deus. Então eles foram formados nisso. De repente, esse público de Jesus, que tradicionalmente conheciam todo o histórico deles, vindo de pai para filhos, se atentam para o momento em que Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Opa, peraí. João capítulo 6, João, o evangelista, não aplica a mesma expressão por mim lida em Êxodo 16. Não está escrita, mas se tivesse escrito, seria muito bem aplicada. A reação de quem ouviu Jesus se apresentar como o pão vivo que desce do céu, a reação foi tão qual comparada a Êxodo 16, aonde eu li a expressão. O que é isso? Quando o povo saiu para o arraial e viu o arraial no amanhecer, após a retirada do orvalho tomado pelo maná. Números vai dizer que o maná era como a semente de coentro. Números vai dizer que era como a semente de coentro. Em outras passagens vai comparar como se fosse uma casquinha, uma linguagem para você entender, como caspa, uma casquinha, uma coisa bem minúscula, bem pequena, que tomava o arraial, embranquecia todo o arraial. E em Êxodo, o Senhor não só providencia o maná, como dá instrução de como usufruir desta bênção. Nós precisamos considerar algumas questões, porque o pensamento dessa mensagem é quanto a nossa capacidade de desenvolver o que significa esse momento. Nossa missão é essa: ressuscitar em nós, trazer em nós o que significa esse momento, a ceia do Senhor, o que ela representa para nós na coletividade e para mim no individual. Porque às vezes o para nós, eu sou o número, eu sou alguém que vou lá para que ninguém não perceba a minha ausência e fica no meu pé, então eu vou lá tomar ceia. Então para nós. Agora quando ela é para mim, ela tem um significado diferente. Ela representa algo diferente para mim. Consegue entender? Porque eu não penso como a massa pensa. Ela representa uma experiência minha individual com o meu Deus, com o meu Senhor. Eu posso até não estar bem, mas eu acredito tanto no poder representativo da ceia, que pós ela, ou durante ela, eu posso ser renovado por Deus. Consegue entender? Porque ela é nossa no participar, mas ela é muito mais minha do que nossa, quando se trata de comunhão. Aleluia, oh aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Peraí. Então Jesus fala: vossos pais, vossos ancestrais, aqueles que vieram primeiro do que vocês, comeram maná no deserto e morreram. Quando você lê só essa informação, você pensa que é algo que comeu, morreu, mas não foi. Durante 40 anos, o Senhor Deus fazia que todo o amanhecer, irmãos, vou repetir, 40 anos de peregrinação, jornada no deserto, o povo amanhecia
todos os dias, de segunda a sexta, o povo amanhecia, o arraial estava tomado. Eles não precisavam pedir a Deus. Não foi algo condicionado a vocês ter que todo dia ter que me pedir, manda hoje, Senhor, ou durante a noite, Senhor, faz chover amanhã maná. Não, Deus não condicionou essa ação a um pedido. Ele mesmo disse, toda manhã estava o arraial tomado. Só que Deus deu algumas orientações a Moisés. Moisés repassou o povo: de segunda a sexta vocês irão colher o maná, cada um com a sua porção. Na sexta-feira vocês poderão pegar dessa porção o dobro, porque no sábado ninguém vai sair para pegar maná. Sábado é descanso, é o Shabat do Senhor. Vocês vão descansar. Vocês acreditam que tinha alguém que levantou de manhã no sábado e foi lá procurar maná, mesmo sabendo que não ia ter? Está lá em Êxodo. A questão é, por que Deus mandou o maná? Se nós voltarmos à leitura, vamos ver que o povo do capítulo 14 está atravessando o mar. O que o povo viveu no Egito em si já era suficiente para andar no deserto de olhos fechados. Deus é conosco, vamos embora. O que Deus fez no Egito, faliu o Egito por causa de nós. Deus usou Moisés a falar com Faraó, e Deus não tratou na palavra de Moisés a Faraó como minha nação Israel. A Faraó, Deus mandou Moisés, e quando ele se apresentou, diga a Faraó: libera o meu servo. Deus tratou a nação, o povo que nem era nação ainda, era um povo hebreu, como meu servo, libera o meu servo. Faraó não quis liberar e pagou um alto preço. Tudo que o povo viu no Egito em si já era suficiente. Deus é Deus que fala e faz mesmo. Esse Deus é tremendo. Mas ao passar o Mar Vermelho, que em si já é um tema de mensagem, já é um tema riquíssimo a explorar, eles têm sede, e Deus converte águas amargas em águas potáveis. Águas de Mara, amarga, potáveis. Opa, que isso? Só jogou um gravetinho ali e mudou a qualidade da água. O Deus que faz sinais lá no Egito, fez sinais no deserto também. Abriu o mar e agora tornou essa água acessível, potável. O povo continua andando e de repente eles têm fome. E aí entra no capítulo lido, tem fome. Só que em vez de orar, pedir, eles murmuram. E eles vão murmurar se conectando ao Egito. Nos trouxeram lá do Egito para morrer de fome aqui. Eles estão dando as costas para o Egito na medida que estão andando, mas parece que o Egito está logo ali nas costas deles. Eles estão caminhando, mas o Egito está vindo com eles. Eles estão conectados ao Egito. Eu estou te preparando para poder aplicar a palavra e você entender o porquê precisamos discernir esse momento, entender esse momento, o significado desse momento. Porque muitas vezes, não como Israel, mas como igreja do Senhor, nós somos igreja porque frequentamos uma igreja, parecemos crente porque temos características de crente, temos Bíblias de crente, nos vestimos como crente, cantamos hinos de crente, mas às vezes fazemos coisas, temos atitudes
em que elas acabam nos linkando ao mundo. E aí, nessa postura mundana, nesse pensamento ligado às coisas do mundo, eu não vou conseguir discernir, saber o significado desse momento. Vou ter dificuldade de entender o que significa. Por isso que Paulo aos Coríntios fala para você: olha, quando vocês se ajuntarem, esperam pelos outros, e quem tiver fome, come em casa. Porque o povo, eles estavam se rodeando em torno da mesa, tratando aquele momento como um momento de comida. Mas aquele momento não era só uma comida, aquele alimento tinha um significado, que não só era para saciar a fome física, e sim espiritual. Eles não estavam discernindo o significado da ceia do Senhor. Vocês estão com fome? Vocês comem em casa, porque esse momento não é para matar a fome física, e sim saciar a fome espiritual. Estão com fome, e Deus vai providenciar. Deus faz duas coisas. A primeira, Deus fala que vai enviar cordonizas sobre o arraial, e cumpriu, veio a cordoniza. E o maná, cumpriu, Deus enviou o maná. Quando o povo então sai pela manhã, porque de tarde vinha a cordoniza, no crepúsculo, no começo vinha, no final da tarde vinha a cordoniza. Pela manhã amanheciam todo o arraial tomado de maná. Mas quando o povo se depara com maná, o que é isso? Eu vou repetir. Quando o povo se depara com o maná, o que é isso? No hebraico, a palavra maná é man. M-A-N. M de Maria, A de amor, N de navio. Man. Maná. Quando você lê a Bíblia e encontra a palavra maná, porque ela vai aparecer em Êxodo capítulo 16, vai aparecer em Números 11, vai aparecer em Josué capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, vai aparecer aqui em Mateus, em João capítulo 6, vai aparecer em 1 Coríntios capítulo 10, e vai aparecer em Apocalipse 2,17, aonde Jesus disse: quem vencer, eu vou dar de comer do maná escondido. Tem uma porção de maná lá no céu escondido em Deus, para dar só quem vai vencer. Aleluia. Glória a Deus. O que é isso? Maná. Só que aqui, somente aqui em Êxodo 16, quando eles pela primeira vez vão ter um contato com o maná, vão olhar para ele, o que é isso? Só aqui a palavra maná vai estar escrita no hebraico de forma diferente. Nas outras vezes que aparecer a palavra maná, ela vai estar somente man, M-A-N, man, maná. Mas aqui, na primeira vez, ela vai estar escrita man-hum, porque no hebraico o H soa como R. Man-hum, man-hum. Por quê? E aí quando você estuda o hebraico, você vai descobrir que esse rum, ele não pertence à gramática hebraica. Esse rum pertence ao Egito. Vou repetir, aleluia. Maná, rum. Por que rum? Rum pertence à gramática egípcia. Então quando eles olham para o maná pela primeira vez, o que é isso? O que é isso é man-hum. O que é isso? Man-hum. Ou seja, em outras palavras, queria dizer: o que é isso?
que nós não comíamos no Egito está aparecendo aqui. O que é isso que tem aqui e não tem no Egito? Manrum. O Egito não tem maná. No Egito não tem maná. No Egito não tem pão que desce do céu. Está entendendo? No mundo não tem maná. A palavra, o alimento espiritual, nunca encontraremos no mundo. Eu vou dizer mais: nós não vamos receber revelação, alimento espiritual no mundo. O maná só tem aqui. O mundo, quando olha para o maná de Deus, o que é isso? Porque lá no mundo não tem. O maná, em outras palavras, era a provisão de Deus para o povo. O maná vinha de Deus. O maná não vinha de Faraó, vinha de Deus. O que é isso? Manrum. Não tem no Egito? Nós nunca comemos isso? Claro, porque isso veio de Deus para vocês. Só que eles vão olhar para o maná, segura, porque agora é estreita. Eles vão olhar para o maná e vão pensar no Egito. Eu vou te ajudar. Eles estão recebendo a palavra terça, quinta, domingo de manhã, 2 cultos à noite, mas estão pensando no mundo. Eles estão presos nas coisas do mundo. Manrum. Estão comparando o alimento de Deus com os alimentos do mundo. Nunca vi isso lá não, porque lá não tem maná. Lá não tem maná. Deus sempre vai providenciar o alimento que nós precisamos na presença dEle. Durante 40 anos o povo peregrinou. Deus cumpriu a sua palavra. Tinha maná todos os dias. Todos os dias tinha maná. Deus não deixou de cumprir o compromisso dele para com o povo. Livro de Números, capítulo 11. O povo mais uma vez vai querer comida, e o povo vai murmurar. Números, livro de Números, Êxodos, Levítico, Números, terceiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Êxodo, Moisés nasce e é o libertador de Israel, tirando do Egito. Números, Levíticos, Deus estabelece as leis cerimoniais e diz o que pode e o que não pode. Fala de sacerdotes, instituição dos levitas, as cerimônias, festas. E aí vem Números. O povo já está na beirinha da terra prometida. O povo está próximo da promessa, próximo da bênção. Eu vou repetir para você entender o que Deus quer falar conosco dessa manhã. O povo está perto de entrar na terra da promessa. Está perto de se cumprir o propósito de ter tirado eles do Egito para inserir eles na terra da promessa. Vou aplicar. A igreja do Senhor está às portas de entrar nas mansões celestiais. A qualquer momento o noivo vai buscar a sua amada igreja. A qualquer momento viveremos o arrebatamento da igreja. Nós estamos à beira desse acontecimento. No entanto, esse momento é o momento mais cruel da igreja. A probabilidade de nos perder é fração de segundos. Porque quanto mais próximo estamos das promessas de Deus, dos projetos de Deus, maior seremos tentados.
Deixa eu repetir não, né? Maior seremos provados, maior seremos experimentados. Números, pertinho da bênção, o povo começa a murmurar. O povo tinha maná. Você sabe o que está escrito lá em Números? O povo vai a Moisés. Você lê em casa com calma. O povo vai a Moisés e fala bem assim: Moisés, nós estamos com fome, nós só estamos comendo maná, estamos defiando só comendo maná. Quem manda maná todo dia? Deus. Nós não queremos mais comida de Deus. Estou cansado desse culto, estou cansado desses pregadores, estou cansado desses ensinos, dessa palavra. E aí a pessoa vai procurar um outro tipo de alimento. Eu quero comer outra coisa. E começa a degustar na mesa do cão. Começa a comer as iguarias de Satanás. Começa a se alimentar das informações do mundo. E Deus vai então providenciar para o povo carne. Eles querem carne? Vou dar carne para eles, Moisés. Eles não querem maná? Não, Deus, eles querem maná também. Só que eles querem carne. E Moisés fala: Senhor, tem 600 mil homens aí. Quem sou eu, Senhor? Deus chama a atenção de Moisés: Moisés, você está duvidando da minha capacidade? Está escrito. Você está duvidando do que eu posso fazer, Moisés? Senhor, para mim não dá. E Moisés fala: tira a minha vida. E Deus fala: não, Moisés, não vou não. Separa 70 homens, abro parênteses, com capacidade de liderar, supervisionar. Eu vou tirar do teu espírito e vou colocar sobre eles, e eles vão te ajudar. Obrigado. Mas eu vou dar carne para eles. Já que eles não querem só maná, eu vou dar carne para eles. Olha para mim. Muitas das vezes, por falta de discernimento, nós entramos em caminhos, em escolhas, e temos uma falsa sensação: porque Deus não me cobrou, porque Deus não me corrigiu, Deus está aprovando. E a gordura da carne só escorrendo, a gordura da carne só escorrendo. Eu como o maná de Deus na igreja e como a carne das coisas mundanas. Eu como o maná na igreja e como da carne dos mundana. Números capítulo 11 diz que quando a carne estava dentre os dentes deles comendo, Deus envia uma praga sobre o arraial e mata um monte. Quando a carne ainda dentre os dentes, eles comendo ainda, não tinha nem engolido, está escrito, Deus fere eles como a praga. Sabe por quê? Porque não foi o povo que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu o povo. Não foi a igreja que escolheu o seu Senhor, foi o Senhor que escolheu a igreja. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Cuidado em fazer o que você quer fazer. Cuidado com aquilo que você julga ser certo. Você é o cara, é do meu jeito, eu sou assim mesmo. Cuidado, porque estando ainda as suas vontades dentre os seus dentes, Deus pode te ferir. Deus pode acabar com você. Deus pode te arrebentar. Tem um monte de gente querendo peitar Deus com as suas atitudes. Tem um monte de gente de nariz em pé, dando uma de crentão, julgando, pré-julgando. Tem um monte de gente 007. Tem um monte de gente capa. E porque não sabe o significado deste momento, come maná.
e se serve do lixo do mundo, com prostituição, com práticas mundanas. Estando a carne dentre os dentes deles, comendo, se deliciando, a gordura escorrendo, Deus envia uma praga e mata todos eles. Sabe por quê? Porque, em outras palavras, vocês estão desprezando o maná. Mas por que eles estão desprezando o maná? Porque para eles maná é manrum. Eles não sabem o que é. O significado de maná é o que é isso. O que é isso? Que eu não sei o significado. Eu vou repetir. O que é isso que eu não sei o significado? Quando eu não sei o significado, eu como qualquer coisa. Eu me alimento de qualquer coisa, até o dia que eu sei o que significa isso. Eu sei de onde é isso. Por isso que Jesus, quando se apresenta, diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele vai dizer a origem desse pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não estou vindo da fornalha do Egito. Eu não estou vindo da fornalhas palacetes de Roma. Eu vim do céu para vocês. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Deuteronômio 34. Moisés vai ao monte e Deus o toma para si. Morre Moisés. O povo de Israel entra no luto. Geralmente é de 7 a 30 dias de luto, chorando a morte do seu líder. O arraial em pranto, em luto. A voz de Deus visita o arraial. E Deus fala a Josué: Josué, filho de Num, meu servo Moisés é morto. Se levanta, porque você fará esse povo atravessar o Jordão, seguir rumo à terra prometida. Deus quebra o luto do arraial. E Moisés, Josué, se posiciona, atravessa o Jordão. Eles já estão agora em Gilgal. Gilgal foi a base militar de Josué, um grande capitão do exército, para, através de Gilgal, conquistar a terra da promessa. Mas quando ele chega em Gilgal, na terra da promessa, eles plantam, cultivam e colhem do alimento, inclusive pão. Depois de consumir o produto da terra em Gilgal, já na terra da promessa, Deus cessa o maná. Enquanto nós estivermos peregrinando por aqui, vai ter maná de Deus todos os dias. Eu preciso falar isso para alguém. Você não atribula seu coração, crente. Todos os dias, quando você acorda, Deus é Deus da provisão colado em você. Porque não foi você que o escolheu, Ele escolheu você. Ele escolheu você. Aleluia. Todos os dias, não sei nem o que vai acontecer, Senhor, na jornada de 8 horas, 12 horas, 7 a 7, 12 por 24, nem sei. Mas de uma coisa eu sei: se eu acordei e se eu estou de pé, é porque o Senhor quer me dar mais esse dia. Então, Senhor, deixa eu comer desse maná aqui hoje. Aleluia. Há um comprometimento de Deus para com a sua igreja, e eu estou pregando para a igreja. Igreja aqui, igreja, quanta gente despreocupado, correndo, e Deus fala: não estáis inquietos com o dia de amanhã.
Não estáis ansiosos com o dia de amanhã. Eu tenho o que fazer, eu tenho o que comprar. E o maná está ali, mas não está comendo maná. Quer comer carne, quer comer carne. E Deus fala, eu vou te matar, sujeito. Eu vou te matar, sujeito. Come maná, mas não quer comer o maná. E falta culto, e vai para lá, e nada de igreja, e vai para lá, só comendo carne. Deus fala, eu vou te matar. Não despreza o meu maná. Não despreze a minha palavra. Discerne o que significa isso. É o alimento que você precisa, é a substância que você precisa. Mas estão desejando carne. Eles querem carne. E porque eles querem carne, eles estão morrendo com os dentes cheios de fiapos, de fibras de carne. Estão morrendo pela própria carnalidade do desejo de comer carne. E carne representa o nosso lado humano e não espiritual. Carne representa as minhas paixões carnais. Os meus desejos é carne. Desejo de Deus, maná. Meu desejo carne, desejo de Deus, maná. Meu desejo carne, desejo de Deus, maná. Lá botou que ele racia. Todas as vezes que ferimos os princípios eternos, nós pagamos um preço alto por isso. Muitas pessoas estão na condição que estão porque têm desprezado o Senhor, têm desprezado as coisas do Senhor. Mas Deus nos reúne aqui nesta manhã, nos confia esta palavra para dizer para nós: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer não morrerá. Vossos pais comeram maná, morreram não por causa do maná. Não foi o maná que matou o povo, mas o desprezo ao maná é que matou o povo. Tem gente morrendo, e eu falo de morte espiritual. Tem gente morrendo, enterrando talentos, enterrando ministérios, porque tem desprezado o maná de Deus. O que é isso? Manrum, comida que não tem no Egito, só tem em Deus, maná. Curve sua cabeça, por gentileza. Pode se aproximar, evangelista. A única forma, irmã Jéssica, irmão André, irmão Dick, de nós estarmos na presença do Senhor e entendendo, irmão Ohana, irmão Giva, o significado desse momento, é escondido nele, é nos refugiando nele,